Bem, bom dia pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aproveitar aqui meu último dia de férias para fazer um breve vídeo, tentar ser o mais breve possível, porque o que vamos conversar aqui traz muitas nuances, mas vamos tentar ser o mais rápido, o mais objetivo possível, como é da prática das nossas postagens aqui, que tem por objetivo trocar conhecimento, não somente disseminar, mas trocar conhecimentos, né? Tenho recebido muitos feedbacks bons e faço questão de que a gente possa colocar sempre em alume, né? em pauta, matéria tão importante quanto é matéria de direito difuso e coletivo, especialmente em probidade administrativa, que vamos tratar aqui hoje. Bem, meus amigos, vocês viram que o Supremo Tribunal Federal iniciou aí o julgamento do agravo no recurso extraordinário 843989, né? E esse recurso foi afetado a repercussão geral do tema 1199. Tanto o agravo quanto a repercussão geral, quanto o tema 1199, tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Brevemente, o fato que é objeto do agravo 843989 trata-se de uma ação de improbidade administrativa ajuizada em face de uma procuradora do INSS. O INSS ajuizou essa ação em face dessa procuradora, dessa servidora, pela prática do ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, né, do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Nós sabemos que a Lei 14.230, agora de outubro de 2021, trouxe diversas modificações na Lei 8.429. A principal delas se insere justamente no elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade administrativa. Após a Lei 14.230, não mais é improbidade administrativa quem agiu com negligência, imprudência ou imperícia no exercício de sua função pública, né? Que é o caso desse agravo no recurso extraordinário. Por esta razão, né, a defesa dessa servidora levou esse caso até o Supremo Tribunal Federal, querendo que aplique-se retroativamente a Lei 14.230, que retirou a culpa do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada de forma benéfica no caso, essa servidora do INSS. Ora, segundo a defesa, trata-se de um direito sancionador, né? Trata-se semelhante ao direito penal e semelhante também ao direito administrativo sancionador, e por isso requer uma aplicação retroativa da nova lei, já que essa nova lei ela efetivamente irá beneficiar a ré, já que não existe mais improbidade pela prática culposa. Perfeito? Então este é o caso concreto. Na repercussão geral do tema 1199, ficou como objeto o seguinte: para verificar para os ministros do Supremo Tribunal Federal, verificar se, quanto ao novo elemento subjetivo trazido pela 14.230, tanto pela retirada da culpa quanto pelo dolo específico, que também é uma novidade da 14.230, se essa nova normativa que trata desse elemento subjetivo, ela pode retroagir ou não aos processos e às investigações que estão em curso para beneficiar o réu ou o investigado. Esse é um ponto. O segundo ponto é se os novos prazos prescricionais trazidos pela 14.230, que também houve uma mudança consubstanciosa com relação à prescrição, e se esses novos prazos prescricionais eles podem ser aplicados também de forma retroativa para beneficiar o réu. Então estes são o objeto da repercussão geral, tema 1199. O julgamento do Supremo Tribunal Federal se iniciou essa semana. Já tivemos no primeiro dia a sustentação oral
das partes, dos amigos Cury, e também a manifestação do Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, que funciona aqui como custos léis. E, em seguida, no dia seguinte, tivemos o voto do ministro Alexandre de Moraes, que votou da seguinte maneira, de forma bastante sucinta. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, com relação antes, primeiramente, ao elemento subjetivo, o ministro Alexandre de Moraes entende que essa nova normativa da 14.230, com relação ao elemento subjetivo, ou seja, a retirada da culpa e a questão do dolo específico, ela não deve retroagir aos processos e investigações em cursos, como também aqueles processos em que já houve condenação pela prática do ato de improbidade administrativa, por exemplo, culposo. Então, ela não retroagiria. E qual foi o argumento do ministro Alexandre de Moraes? Segundo o ministro Alexandre de Moraes, argumento que eu também concordo, né, a ação de improbidade administrativa, ela tem natureza eminentemente civil, né? Existe a autonomia de instâncias, o direito penal, o direito civil e o direito administrativo. Então, a improbidade administrativa, a ação por improbidade administrativa, apesar de ser sancionador, ela tem natureza civil, não é nem penal e também não tem natureza administrativa. Desta forma, o princípio constitucional que trata da retroatividade da nova lei para beneficiar, por ser eminentemente de natureza penal, ela não se aplica à ação por improbidade administrativa. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, trouxe precedentes, inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal, e a letra seca do artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, que é claro em dizer o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, a Constituição Federal foi clara em distinguir a ação de improbidade administrativa de ação penal. O ius puniente no direito penal e no direito civil. Desta forma, como, repito, a retroatividade benéfica é um princípio eminentemente penal, ela não se aplica às ações cíveis. Então, o ministro Alexandre de Moraes, um dos argumentos para dizer que não há a retroatividade da nova norma foi esse. Afirmou também que não existe na nova lei, na 14.230, expressamente uma anistia geral, né, para aqueles que foram condenados por ato de improbidade administrativa culposo. Então, por falta dessa previsão, como também por falta de uma previsão expressa de uma regra de transição, seria justificativo também para fundamentar a não retroatividade dessa norma para beneficiar o réu. E dessa forma ele conclui que deve ser aplicado no caso, por ser eminentemente de natureza civil, o princípio do tempus regis actium, né? Ou seja, aplica-se a lei do tempo que está em vigente. Então, segundo o Alexandre de Moraes, esses foram os argumentos para justificar a não retroatividade da lei, certo? Ou seja, em suma, foi o que ele disse. Com relação aos elementos subjetivos novos, ou seja, a ausência de culpa e a nova definição do dolo, essa nova definição normativa não deve retroagir para beneficiar o réu. Ou seja, não devem ser aplicados aos processos, às investigações em curso. E disse também que não deve ter qualquer interferência naqueles processos que já transitaram em julgado, justamente porque tratam-se de ato jurídico perfeito.
e por se tratar de um ato jurídico perfeito, a nova norma não poderia também retroagir para, digamos assim, fulminar essa decisão, certo? Então, esse foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes com relação... desculpe aí. Com relação à não retroatividade da norma. Ele trouxe uma novidade. Ele afirmou o seguinte: apesar dessa lei nova não retroagir para beneficiar o réu, também a lei antiga deve ser aplicada o princípio da não ultratividade. O que ele quer dizer com isso? Ora, digamos que existem, né, inúmeros processos judiciais e investigações em curso que tratam sobre a improbidade administrativa culposo, perfeito? Eles estão em curso, e enquanto eles estão em curso, veio uma lei nova dizendo que naquele momento não mais existe ato de improbidade administrativa culposo. Então, nesse caso, vai se aplicar a lei do fato, vigente ao fato, ou a lei vigente no momento do processo? Então, o ministro Alexandre de Moraes diz: deve ser aplicada a lei no momento processual, sob pena de admitir o efeito da ultratividade da lei reformada, ou seja, da lei anterior, ou seja, saindo lá de trás os seus efeitos para ser aplicados lá na frente. E ele disse que esse princípio da ultratividade ele não deve ser permitido. Dessa forma, as ações em curso e as investigações em curso que tratem sobre ato de improbidade administrativa culposo deve ser aplicado no momento do seu julgamento a nova lei, que diz que não existe mais ato de improbidade administrativa culposo. Perfeito? Com relação à prescrição, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse, e foi bem mais enfático, mais objetivo, e afirmou que a prescrição é um instituto de limitação da atuação punitiva estatal, perfeito? E a prescrição ela somente deve existir quando coexistir uma inércia do Estado com relação a esse exercício do ius puniendi. Ora, o Estado, digamos, o Ministério Público ou o INSS nesse caso, ele vem exercendo o seu dever, o seu munus públicos, observando a regra do jogo prescricional vigente à época. E de uma hora para outra, uma nova lei traz novos prazos prescricionais, inclusive criando uma nova modalidade de prescrição, que é a prescrição intercorrente, e por isso não poderia surpreender o Estado e assim aplicar de forma retroativa, certo? Então, é como se fosse um jogo de futebol. No jogo de futebol, a gente jogou o primeiro tempo sabendo que as regras são aquelas regras. E no segundo tempo, quando você volta, diz, não, o segundo tempo não vai ser mais de 45 minutos, não serão mais essas regras do primeiro tempo, agora serão as regras, outras regras, dentre elas de que o segundo tempo só vai durar 10 minutos. Ora, os jogadores não podem ser surpreendidos por essas novas regras, né? Então é algo muito semelhante, trazendo aqui para a prática, no que tange a prescrição do entendimento aí do ministro Alexandre de Moraes. Com relação ao ministro Mendonça, ele teve um entendimento totalmente diferente do ministro Alexandre de Moraes, certo? Com relação ao elemento subjetivo e a sua retroatividade ou não, o ministro Mendonça disse o seguinte: bem, eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes de que a improbidade administrativa, a ação por improbidade administrativa, se trata de uma ação de natureza eminentemente civil, e não penal e não administrativo. Com isso, ele concordou. Mas ele disse que deve ser olhado não sobre esse aspecto, mas sobre o aspecto, digamos, de um direito sancionador. Segundo o ministro, o direito penal, o direito administrativo sancionador, ou seja, procedimento disciplinar,
e a ação por